Oi, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos em casa na medida do possível, resguardando a vida de vocês, as das pessoas próximas a gente, enfim. E que logo a gente possa estar junto de novo para trocar as nossas ideias. Então, eu trouxe para vocês uma aula aqui do capítulo 6 do livro 2, para o segundo ano do ensino médio, que o tema é Contradições Socioeconômicas no Mundo Globalizado. Deixa eu explicar primeiro para vocês. Eu trouxe aqui esse recurso que eu aprendi a usar agora, da gente poder ir acompanhando no livro, mas assim, não se preocupem caso não fique legível para vocês o livro no vídeo, porque vocês têm o recurso, é o mesmo livro que vocês têm. Então a minha intenção era só sinalizar os pontos mais importantes, onde eu gostaria que vocês dessem mais ênfase, e aí vocês transferem o que eu pedi pro livro, tá beleza? Vamos ver se funciona. Então, nosso livro, nosso assunto vai falar de globalização. E aí ele traz um geógrafo que pra gente é muito importante, o Milton Santos, que ele vai falar de territórios luminosos e territórios opacos. Ou seja, ele propõe uma nova regionalização que ela vai trazer os territórios luminosos como os locais que têm maior nível tecnológico, informacional, de transporte, ou seja, maior possibilidade de fluxos de capital, de compra e venda de produtos, de informação, de desenvolvimento de um modo geral. E esses locais cada vez atraem mais essas possibilidades. E os espaços opacos, que são as áreas que não têm ou têm um acesso muito limitado, muito precário a essas tecnologias de informação e transporte, e aí elas acabam ficando aquém da situação, da globalização. Porque a gente entende o termo globalização como de igualdade no mundo em relação a trocas comerciais, em relação à população, culturas, enfim. Porque realmente a globalização ela engloba tudo isso. Mas a questão é que nem todos os lugares têm as mesmas oportunidades, as informações chegam de forma igual e o desenvolvimento acaba trazendo um desenvolvimento maior para os espaços, para os territórios luminosos e deixando os territórios opacos cada vez menos desenvolvidos, mais precários. E a gente vai falar mais desse assunto. Então, nesse primeiro momento, a gente vai trazer, contando um pouquinho da história da globalização, né? Que ela passou nos períodos das grandes navegações. O termo globalização ele parece ser um termo muito recente. Desculpa aí, mas eu resolvi usar assim. Parece ser um termo muito recente, mas na verdade a gente já fala, já entende que ele existia desde as grandes navegações. Por quê? Porque a ideia dos colonizadores naquele momento, os europeus, era expandir as suas áreas de influência, as suas áreas de domínio, os seus mercados consumidores, as áreas que retirariam matéria-prima. E aí acabou integrando as áreas de um modo geral. E aí, claro, a partir da Guerra Fria que a gente começa a usar esse termo com mais intensidade, com mais características no conceito. Porque agora você começa a ligar países que não eram tão desenvolvidos e juntos e unidos, né, em relação a esse desenvolvimento. Ele começa a ter um cenário mais expansivo em relação à globalização. Principalmente, quando a gente vai falar de Brasil, 1950, quando a gente fez uma abertura econômica e uma abertura para as indústrias estrangeiras, foi quando a gente iniciou as primeiras multinacionais aqui no Brasil, que foram as multinacionais automobilísticas. E aí, consequentemente, você começa a ter uma integração maior dos países, porque isso, eu dei o exemplo do Brasil, mas isso não aconteceu só no Brasil, intensificando mais ainda esse processo de globalização. A gente fala aqui da globalização e as desigualdades socioeconômicas. Por quê? Porque
consegue-se perceber nitidamente que os locais que estão mais introduzidos nessa globalização, ou seja, os locais que têm maior nível tecnológico e informacional, crescem e cresceram ao longo do tempo de forma bem significativa. As pessoas alcançam uma longevidade maior, os níveis de analfabetismo diminuem, o progresso social, de um modo geral, ele aumenta. Porém, as áreas que a gente chama dos espaços opacos, ou as áreas mais pobres, as áreas que não têm esse acesso à tecnologia, estão cada vez mais pobres, mais vulneráveis os problemas ambientais, os problemas, a pobreza de um modo geral, mais suscetíveis a danos, ou seja, ficando cada vez mais pobres, mais fora desse processo. O livro traz aqui na leitura complementar para a gente algumas situações que já houve interferência da ONU, né? Por exemplo, desigualdade entre homens e mulheres, e traz vários outros, a questão de nutrição infantil, nutrição também de um modo geral, de miséria, fome, analfabetismo, e depois vocês dão uma lida, que é interessante. E aí a gente vai falar de países globalizadores e países globalizados, porque existe essa hierarquia na produção. Gente, é muito simples. A gente precisa entender que os países globalizadores são realmente os países com maior nível tecnológico, avanço científico. Esses países hoje têm como função no mundo fornecer tecnologia para os países que são os produtores. Nós somos países globalizados, por quê? Porque nós somos os produtores de materiais, de um modo geral, para esses países e para os demais, para todos os países. Mas nós usamos as tecnologias dos países globalizadores. Por quê? Aí a gente entra naquela regra das multinacionais, de um modo geral. Porque o capitalismo busca lucro. E aí vai buscar áreas, países que ofereçam maior possibilidade das empresas lucrarem, que são as multinacionais ou transnacionais. Ou seja, países que têm mão de obra adequada e mais barata, leis, direitos trabalhistas menos rigorosos, menos sindicatos, apoio fiscal, subsídios fiscais dos governos locais para a instalação das suas empresas, leis menos rigorosas em relação às questões ambientais, porque todos esses fatores fazem seus lucros aumentarem. Mas a principal tecnologia, os produtos de maior valor agregado, vêm dos países globalizadores. Beleza? E aí traz também, o livro vai falar que a globalização ela possibilita, de um modo geral, acúmulo de novas riquezas, porém acentua muito a exclusão social. Esse assunto, globalização no modo geral, a gente já conversou bastante, não é um assunto novo para a gente. E acredito até que se a gente tivesse na aula física, vocês iam ter, na aula regular, né? Vocês vão ter muita coisa para poder adicionar aqui nessa conversa. É uma pena que nós não temos, mas pode mandar por e-mail se vocês quiserem. O livro traz para a gente aí os espaços de vulnerabilidade socioambiental, ou seja, as áreas que sofrem alguns impactos ambientais e que acabam refletindo na própria sociedade de um modo geral. Por exemplo, as áreas de risco no Rio de Janeiro, no qual as pessoas instalam suas casas e formam as favelas. São áreas que, além de degradar pra caramba o meio ambiente, a gente sabe disso, elas também trazem riscos eminentes a essas pessoas, porque a gente sabe que se chover, quando chove, forma-se uma lama, né, nas áreas que foram retiradas essas árvores, não tem mais essa proteção, e aí muitas vezes vem essa lama com todas essas casas abaixo, morrem pessoas, trazem prejuízos econômicos, enfim. E justamente isso acontece nas áreas que a globalização ela exclui de uma certa forma.
né, que não estão dentro desse contexto de forma tão favorável. O livro traz também que o que é bacana é que essa globalização ela traz uma possibilidade de ligação entre as pessoas que agem de uma forma solidária. Você dá uma olhadinha no uso das tecnologias nesse capítulo, mostra bem. Para poder as pessoas se ajudarem, se informarem, nunca foi tão forte esse processo de troca de informação e troca de opinião. Por exemplo, uma questão que as redes sociais, né, o uso da tecnologia foi muito importante, foi a questão da Primavera Árabe. Por quê? Porque naquele momento em que pessoas, né, um grupo na Tunísia se rebelou, que um homem tacou fogo no seu próprio corpo, isso tudo foi se propagando nas redes sociais de forma que outros locais tomassem, digamos, coragem, atitude, para também se rebelar contra os sistemas ditatoriais no qual estavam vivendo. Claro que não funcionou 100% em cada um, mas já faz com que as pessoas tomem iniciativas que conhecer possibilidades de iniciativas que talvez não se conhecessem. Fora que as ajudas mútuas, campanhas, por exemplo, de áreas que sofreram um terremoto, de áreas que sofrem com incidência de vulcões, pobreza de um modo geral, que são feitos através das redes sociais. Bem, eu acho que é isso. Se surgir alguma dúvida, leiam o capítulo, manda aqui para mim, tá bom? Façam as atividades de acordo com o roteiro e a gente depois segue nosso conteúdo, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.